Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. A gente vai dar continuidade à nossa aula de filosofia e hoje a gente vai falar sobre o pensamento político na Idade Média e também no Renascimento. Gente, vocês repararam que eu não fiz nenhum esquema nessa aula, que eu estou fazendo ele diretamente do livro de filosofia? Porque eu reparei aqui que no livro tem imagens maravilhosas, mas eu vou deixar aqui focando no livro e vou explicar para vocês cada parte dessa nossa aula e também chamar atenção às figuras, que trazem nos livros, porque são obras sacras que dizem muito sobre a filosofia e sobre esse pensamento político nessas duas eras. Vamos começar a falar do pensamento político na Idade Média, certo? Vocês certamente já devem ter visto filmes, séries que se passam ali na Idade Média. Então, para a gente entender o pensamento político dessa época, é preciso que a gente entenda qual a ética adotada e quais os valores adotados pela época, para a gente entender como é que se comportava ali as pessoas e o governo, tá bom? A gente sabe que a Idade Média foi marcada, por governos autoritários, Existiam ali principados, que eram feudos com os seus governantes, Cada um governava a sua região, tá? Bem, essa época é uma época muito marcada pela religião católica e pela igreja. E a partir desses valores que foram adotados pelo cristianismo, a gente pode também entender o pensamento político que ali, habitava. Olha só, a igreja, ela determinava que o rei, para ser um bom governante, ele precisava ter alguns atributos divinos que eram dados por Deus. Então, se ele tivesse esses atributos divinos, ele seria um bom governante. Porém, se ele não tivesse esses atributos divinos, ele seria um péssimo governante. Olha só, eu quero chamar a atenção para essa imagem maravilhosa, que é de Ambrogio Lorenzetti. É um quadro, gente, que foi pintado entre 1337 e 1340. Olha só, esse quadro, ele representa um mau governo. Se vocês tiverem um livro, vocês abrem um livro nessa página e vocês vão ver que o governante está sendo representado ali, tá vendo, com chifres, como se fosse o próprio demônio, E ali amparado, pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Exatamente, era assim que era tratado o mau governante, aquele que não tinha os atributos, que eram dados pelo Deus, pelo Deus cristão. Nesse segundo quadro, também do Ambrogio Lorenzetti, fala sobre uma alegoria do bom governo. Vocês reparem que o governante, ele tá ali cercado, de pessoas, anjos, e tá sendo amparado pelo povo. Então, por que esses quadros retratam o bom e o mau governo? Porque na Idade Média, o direito de governar era um direito que acreditava-se que era um direito dado pelo divino. Então, as pessoas, elas tinham de Deus o direito de governar o povo. Então, o governante, tendo esse direito de governar, ele podia governar da forma que bem lhe conviesse. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro, sobre o direito divino de governar. Ele seria transmitido hereditariamente. Sendo assim, o governante era considerado inviolável, e os tiranos ou déspotas, por sua vez, eram tidos como um flagelo de Deus para punir os pecados humanos, devendo ser igualmente obedecidos. Gente, você percebe quais eram os valores adotados nesse discurso? Que se Deus concedesse a alguém o direito, devia ser um governante, que ele poderia governar, inclusive punir as pessoas, por elas serem pecadoras. Então, isso vocês devem imaginar o que é que desencadearia,
Inclusive, a caça às bruxas, ela foi tida ali na Idade Média, que eu até queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Isso também tem muito a ver com o direito divino de governar, né? Então, as mulheres que não assumiam a conduta que era exigida pela Igreja Católica, elas eram perseguidas, né, pelos governantes e queimadas, né? Dentre essas características, dentre essas posturas que as mulheres não poderiam assumir, gente, está coisas como não podia na casa de alguém o leite talhar, né? Que se uma mulher morasse sozinha, mexesse com medicinas naturais, ou o leite talhasse, ou tivesse mofo, que ela era uma feiticeira e teria que morrer. Olha só como é muito confusa essa questão de você dizer que um governante ele tem o direito divino de punir as pessoas pelos pecados que o seu governante acredita. Isso é muito louco, né? Então, tem vários filmes até sobre isso, sobre a Idade Média, tem livros, eu já li alguns sobre a caça às bruxas e é algo muito assustador. Só para vocês terem uma noção, eu vou contar a vocês o que é que levou essa caça às bruxas, né? O que desencadeou. Foram tantos gatos foram queimados nas fogueiras, né? Com as suas donas, porque a igreja e os governantes, eles achavam que os gatos eram representações do diabo e que as mulheres que possuíam gatos eram bruxas. Então, eles queimaram tantos gatos que houve o quê? Um crescimento populacional, adivinha de quê? Dos ratos. E esses ratos, né, que conviviam ali com as pessoas que já não tinham saneamento adequado, que já viviam em uma situação bem diferente do que é hoje. Gente, esses ratos começaram a se multiplicar. A gente sabe que rato multiplica muito rápido. Não tinha gatos para caçá-los. E desencadeou a peste negra na Europa, né, que é uma doença que parte da pulga dos ratos. Essa peste negra, gente, só para vocês terem noção, ela matou metade da Europa. Pronto. Eu também queria falar com vocês a respeito de Agostinho. Exatamente, Agostinho de Hipona. Ele viveu entre os séculos 4 e 5, né? E era considerado um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Por que eu queria falar com vocês a respeito de Agostinho? Gente, porque ele foi muito importante para o pensamento político dessa época. Ele criou uma teoria de que existia, né, duas cidades, que é uma teoria que a gente até hoje, a Igreja Católica, ela usa essa teoria dentro da sua fé. Então ele criou essa teoria de que existia a cidade dos homens, que era uma cidade terrena, e a cidade do céu, do celestial. Olha só, tem os papas, tem os governantes no céu. Olha que lindo, tá vendo? Toda a igreja católica, que são as pessoas que vão ser salvas. Estão vendo? E ele criou essa teoria dizendo que as duas cidades, uma dependia da outra. E que elas viviam, né, em constante conflito por conta do mal estar sempre circulando os dois lugares. Vocês percebem, gente, que apesar desse pensamento ser um pensamento da Idade Média, que ele foi adotado com um tamanho vigor, que até hoje as pessoas acreditam nessa cidade, né, que vão morrer e vão ficar aqui nesse lugar, aqui, junto com os padres, né, com os governantes. Porém, vocês reparam que esse céu é só composto também do pessoal da igreja e do governo, né? Que não tem muito lugar para a população. Por quê, gente? Porque esse pensamento, os valores que eram adotados eram dessa forma, né? Você tinha que penar muito para poder chegar nesse lugarzinho ali. E eles acreditavam também que se você estava numa situação ruim na cidade dos homens, é porque certamente você não era uma pessoa legal. Então, Tomás de Aquino, ele era um grande leitor da filosofia e as obras de Aristóteles influenciaram bastante as suas teorias. Por isso que Tomás de Aquino, ele acreditava, gente, que, por exemplo, a população, né,
ele fala os cidadãos, mas quando a gente fala em cidadãos, a gente não está falando também da plebe não. A gente está falando dos cidadãos, aqueles que não fazem parte do governo, mas estão ali ao redor do governo. Ele acreditava que a população era importante para o êxito de um governo, certo? E que o governo extremamente autoritário, ele deveria ser derrubado, né? Ele deveria ser combatido, porque não era muito legal você ter um governo totalmente tirano. Porém, ele fala também que uma tirania moderada, ou seja, até um certo grau de tirania, era melhor suportá-la, né? Porque uma certa tirania era bom ali para controlar as pessoas, não é isso? Esse era um pensamento ali de Tomás de Aquino, mais ou menos no século XIII. Então, gente, continuando. Agora a gente vai falar do pensamento político do Renascimento, tá? Gente, a gente já falou sobre esse termo de renascimento, o que significa, tá? Então, vão lá nos outros vídeos para vocês entenderem um pouquinho essa aula. Bem, por que eu estou focando nessa imagem maravilhosa? Essa pintura se chama Roda da Fortuna, que também é um símbolo ou alegoria que é usada no tarô. Por que você está focando, professora, nessa imagem? Porque, reparem, vamos analisar essa imagem. A gente tem ali uma princesa, né? Tem pessoas ali na roda. E tem a mesma princesa que está rodando a roda, ela está no alto da roda. Gente, eu tô focando nessa imagem por quê? Porque um escritor, né, que vivia mais ou menos ali em 1513, chamado Nicolau Maquiavel, ele escreveu um livro muito famoso de teoria política que chama O Príncipe. E nesse livro ele usa essa alegoria, que é a alegoria da roda, né, para explicar como deve ser, como um governante deve se posicionar diante do seu povo. Por que Maquiavel veio usar essa representação para falar sobre política? Bem, porque ele defendia que os fins justificavam os meios, ou seja, que um governante, ele querendo alcançar um certo objetivo, que justificava ele praticar coisas que não eram tão virtuosas assim, mas que era para um bem maior, para um bem comum. Então, a forma que ele chegava nesse fim justificava as medidas que ele ia adotar, né, para chegar a esse fim. Eu não sei se vocês são fãs de Game of Thrones como eu sou, mas tem uma parte na série que Daenerys, né, ela cita esse livro, que é claro, uma referência muito clara à roda, né, e ao livro O Príncipe de Maquiavel, quando ela fala em quebrar a roda. Por quê? Porque ela fala que não vai haver mais tiranos, que ela não quer fazer a roda girar. Porque, na verdade, ela entendia a roda como, repare, no momento que a princesa gira a roda, repare que ela esmaga as pessoas que estão embaixo. Então, Daenerys falava que ela não queria mais fazer a roda girar para chegar num objetivo. Ela queria quebrar a roda. Eu vou ler um trecho do livro para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Ressalta-se ainda que o Príncipe, o livro Príncipe, inaugurou o pensamento político moderno, separando irremediavelmente a virtude política das virtudes morais e religiosas, questionando a identidade clássica e medieval entre a ética e a política, e explicitando o conflito social originário, o que afrontava o ideal medieval do corpo místico político, do rei ligado ao direito divino de governar. Assim, em contraposição à tese de uma comunidade homogênea presente nos modelos anteriores, Maquiavel estabeleceu o solo para o florescimento das teorias contratualistas do século XVII e XVIII, que serão abordadas em outro momento. Gente, vocês reparam que no momento que começa a nascer a filosofia, que as coisas começam a ser questionadas, a própria igreja começa a ser questionada e os seus valores também.
Então, por isso que essa obra O Príncipe é uma obra tão relevante para o cunho político, porque a partir desse momento separa-se essa ideia de que existia uma ligação, um elo entre Deus e o governo, né? Que o governo ele não tinha que ser orientado por práticas divinas, né? E que os governantes eles tinham, né, que adotar medidas que muitas vezes não estavam ligadas a virtudes católicas, por exemplo, para chegar aos meios que eles queriam. Gente, eu vou ficando por aqui, certo? Eu espero que vocês tenham um excelente recesso. Estudem, tentem ler um pouco, assistir filmes e séries legais e tentem se manter tranquilos. Eu vou parar a aula por aqui, porque na próxima semana a gente dá continuidade a esse assunto, porque tem muita coisa ainda para falar, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijão e um bom recesso a todos.